Nós vamos desenvolver hoje para a nossa reflexão o tema pensamento. E antes de começar, então, eu vou só assim, passando a informação sobre o evento nosso de domingo que vem agora, dia 9, que é a nossa galinhada beneficente, né? Nós vamos estar fazendo uma galinhada lá e estamos vendendo os convites a R$30, tá? Querendo comprar antecipado, pode comprar com algum trabalhador, pagar pelo Pix ou em dinheiro, ou pode retirar também na hora, né? Se decidir na hora também, é só passar lá e a gente vai estar servindo. Então, não vamos servir lá a refeição, nós não temos estrutura para servir, então nós vamos fazer o marmitex e vender, entregar, né? Quem já pagou antecipado, é só retirar, a partir das 11h30 da manhã. Então nós vamos ter na parte da manhã, às 9 horas, a atividade normal da casa, né? Que é a palestra evangélica. Após isso, não é? Vamos desenvolver o evento e a partir das 11h30 a gente vai estar já entregando. Então, quem quiser retirar, pode passar lá a partir das 11h30. É um horário bom, porque daí já pega quentinho, já, se for o caso, já almoça, né? Já almoça. Ou então, quiser ir também um pouco depois, não tem problema, a gente vai ficar lá até acabar, né? Se não acabar, a gente deve ficar até umas 2 e pouco, né? Depois desse horário, acho que ninguém mais vai lá para pegar ou nem para retirar, tá bom? E o mais são as atividades da casa normais, né? Que de domingo, 9 da manhã, a palestra espírita, segunda-feira, desobsessão, 19 horas, terça-feira, 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, lá na Casa Espírita mesmo. E online nós temos o curso básico de Espiritismo. Quem quiser participar, pode entrar, não tem problema, porque em qualquer momento do curso, que queira entrar, pode, não tem problema, porque o curso básico de Espiritismo é o estudo, essencialmente, do Livro dos Espíritos e das demais obras de Kardec num conjunto. Então, querendo entrar mesmo agora que está no fim, né, estão faltando 8 aulas só, porque vai terminar no dia 6 de dezembro. E toda, então, terça-feira, das 19 às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o passe magnético. De quinta-feira, nós temos, na parte da tarde, às 15 horas, o estudo da doutrina espírita, 16 horas, assistência espiritual. Essa atividade última é privativa aos médios da casa, e às 19 horas, a apometria, que é o tratamento de cura espiritual. Sexta-feira, 19 horas, a palestra evangélica, e no sábado, 16 horas, nós temos o curso Aprendizes do Evangelho. Também, quem quiser participar ainda está em tempo, pode comparecer no sábado, é só comparecer, a gente registra a presença e, se gostar, continua, aí faz o curso inteiro, né? Credenciando-se, inclusive, a partir desse curso, a fazer vários outros cursos, na própria FESP, ou então na Aliança, na USE, com esse diploma que vai receber deste curso, tá? Então, esses são os recadinhos. E só outra coisinha, quem for comunicar com a Casa Espírita no horário que não tem atividade, pode usar o celular da Casa Espírita, através do WhatsApp, é o 963004552, 963004552. Quiser formular alguma pergunta, tiver alguma dúvida, etc., é só enviar um WhatsApp por esse número. E nós temos lá também o canal do YouTube da Casa Espírita, né, onde nós temos lá todas as lives, as palestras e os cursos lá. Quem quiser, não conhece ainda, dá uma entrada lá, né? As iniciais para entrar são CEMN por lá, dá uma entradinha, verifica, se gostar, se inscreve, né? E compartilha com amigos, parentes, a gente agradece. O curso, por exemplo, básico do Espiritismo, ele é gravado, então quem, por exemplo, quiser a partir de agora participar e quiser assistir às aulas anteriores, elas ficam disponíveis, não é? Ou então a pessoa participa, perdeu uma aula, fica disponível lá também, ok? Vamos fazer uma prece para a gente começar aqui a estudar o tema. Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Paz e luz. Então o tema é pensamento. Tem um filósofo que diz, penso, logo existo. Em um livro da obra de André Luiz, lá vem escrito que o desejo é manancial de poder, não é? Tem outro livro do Chico, que eu até tenho aqui, devia ter pego para mostrar, mas vocês conhecem também. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Chama-se Pensamento e Vida. É um livro que, inclusive, ele é muito estudado, né? Em casas espíritas, em grupos de estudos. E vale muito a pena, inclusive, ler o livro, né? Estudar mais ainda esse livro, né? Pensamento e Vida. Agora, sobre esse filósofo que falou, penso, logo existo, na realidade não está errado, mas é mais do que isso. Porque é através do pensamento, não só que a pessoa se percebe, vamos dizer assim, viva, né? Mas o pensamento é força criadora. É através do pensamento que tudo é criado nessa obra divina. Porque, por exemplo, assim, como que são criadas as coisas no mundo espiritual? Nós estamos aqui no corpo físico, suponhamos que a gente queira construir um muro. E a gente pega, né, o cimento, a areia, os blocos ou os tijolos e vai assentando, faz a fundação e vai assentando e depois o muro vai ficar pronto. Mas antes de a gente concretamente, fisicamente levantar esse muro, nós idealizamos através do pensamento a criação desse muro. Nós já visualizamos o muro e aí então a gente colocamos em prática na nossa dimensão esse mecanismo de ação. No entanto, digamos que nós estejamos no mundo espiritual. No mundo espiritual não vai ter areia, não vai ter cimento, não vai ter o tijolo e nem o bloco. E nem nós vamos ter as nossas mãos físicas e os instrumentos de pedreiro para fazer. Ora, se lá não é feito assim, como é? Como é feito? Se vocês já leram, e acredito que alguns de vocês já o fizeram, no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, ou Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec, que aliás era a tia biológica dela quando ela estava encarnada, a Patrícia fala que, de repente, né, ela estava andando, tal, normal, ela estava com 19 anos, né, encarnada, tudo. O pai dela era dirigente de um centro espírita, família espírita, tal. A tia dela, Vera Lúcia Marinzec, e ela tinha uma ligação muito forte. Quando uma pensava, a outra já sabia. Uma pensava, a outra escrevia, e as duas encarnadas. Bom, aí ela fala que, de repente, ela, que estava andando e tal, de repente, quando ela volta os sentidos, não, ela perde os sentidos, quando ela volta os sentidos, ela está deitada em um leito, né, de um quarto muito limpo, não é? Parecendo assim, um quarto de hotel, mas também meio que um quarto de hospital. E ela acha estranho, porque ela estava andando e tal, de repente ela perde os sentidos e acorda ali. Ela se percebe naquele ambiente, que naturalmente não é um ambiente que ela está familiarizada. Não é o ambiente da casa dela, nem de nenhum familiar dela. E ela não conhece aquele ambiente. Por outro lado, ela não vê ninguém, ela está sozinha no quarto. De repente, ela olha, vê as coisas, ela consegue se levantar, levanta. Ela olha no quarto, vai no banheiro e tal, né? Ela está com uma roupa toda branca, roupa de pessoas que tá, por exemplo, internada no hospital, né? Tudo. E de repente entra uma pessoa, que é um homem, né? Um homem, parece assim, de um homem maduro, mas não velho, né? Depois se apresenta como Maurício, muito sorridente, né? Conversa com ela, tudo e tal. E ela, né, fala, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? A minha família, né? Onde é que eu estou? Tudo e tal. Ele tenta dar algumas explicações para ela, mas não conta para ela precisamente que ela desencarnou, que na realidade ela teve um aneurisma com 19 anos, né? Ela teve um aneurisma cerebral agudo e ela desencarnou com aquele aneurisma. Ele desencarnou, não deu nem tempo de fazer nada, nem de prestar. Socorreu tudo, mas chegou, como se diz, chegou morta no hospital, né?
Ela desencarnou ali subitamente com o aneurisma. Então ela chegou lá, estava lá, e logicamente com o Maurício, o que estava cuidando dela ali, que ela ficava sob responsabilidade dele, não falou assim, olha, você desencarnou. Não, porque pode ter um impacto, embora ela fosse de família espírita, tudo, poderia ser um impacto muito forte. Então ele evitou, para não chocar, né? E esse Maurício, interessante que ele também trabalhava no centro espírita, que o pai dela era dirigente. Então havia uma ligação muito forte dele, Maurício, com o pai dela. E foi o pai dela que pediu, após o desencarne, pediu para ele cuidar dela. E ele estava fazendo isso. Ela já estava desencarnada há mais de 2 semanas. Então ela ficou dormindo essas 2 semanas, né? No momento que ela foi desencarnada, ela foi resgatada, levada para Colônia São Sebastião e ficou lá sob os cuidados da equipe espiritual, né, dos médicos e mais diretamente do Maurício. E ela ficou então 2 semanas se recompondo, se refazendo, né, do estado que ela estava, e aí ela acordou, mas acordou bem, não tinha dor nenhuma, né, não sentia nada. Ao contrário, sentia até fome. Nossa, mas eu estou com fome, né? Aí ele pegou e falou, então vou trazer para você aqui, né? Trouxe uma bandeja, né, com frutas, um caldo assim e tal, né? E ela achou, não, normal, porque também eu devo estar convalescente aqui, não vai me dar nada mais substancioso. Mas quando ela comeu a fruta e tomou o caldo, ela se sentiu super revigorada. Ficou revigorada, super bem, né? E aí ela foi no banheiro, né? Ela tem um cabelo muito bonito, grande assim, né? Uma jovem de 19 anos, tudo e tal, né? E ela gostava de cuidar dos cabelos e tal. Pediu se podia tomar um banho, né? E tudo. Tomou banho, né? Aí queria pôr uma roupa, né? Tinha roupa lá no armário, lá no quarto para ela. E era exatamente a roupa que era dela, a roupa dela mesma, para não estranhar a roupa dela. Gostava de calça jeans, tudo e tal. E tudo. Ela se vestiu, ficou um pouco ali, depois sentiu sono, foi dormir de novo. Mas para resumir, tudo que ela comia, a roupa, era tudo criado mentalmente. Tudo criação mental. Bom, aí com o tempo, ela aprendeu como criar as roupas dela. Então ela não dependia de uma pessoa levar para ela uma roupa, né, para trocar e tudo mais, né? Então ela tomava banho, ela se higienizava normalmente, penteava o cabelo, né? Trocava de roupa, e ela fazia tudo isso. Mas ela não sabia como tudo isso era feito, ela não entendia. Depois ela entendeu, foi ensinada, ela aprendeu. Ela mesma criava a roupa que ela queria usar, através do pensamento. Com o tempo, ela aprendeu também que ela, enquanto espírito, valendo-se agora de um corpo espiritual, verdadeiramente, ela não precisava ingerir aquele alimento que ela estava ingerindo, que eram frutas e caldos. Ela não precisava, ela não tinha essa necessidade. Mas como ela achava que tinha, então ela sentia fome e ela comia. E aí a fome era saciada. Mas ela aprendeu que não precisava, daí ela não precisava mais comer nada disso, né? Ela se alimentava de energia cósmica, não precisava comer nada. Via de consequência, ela não precisava se higienizar. Ela aprendeu também a estar permanentemente com a roupa que ela queria, né? Ela pensava na roupa que ela queria, mudava a roupa que ela queria estar. O cabelo, ela queria o cabelo do jeito que ela queria, o cabelo ficava, na hora. Ela não precisava mais, por exemplo, ir lá na penteadeira, pegar uma escova e pentear os cabelos. Ela não precisava pegar um creme, um condicionador, um shampoo, lavar o cabelo, ficar lá 1 hora se arrumando. Não precisava de nada disso. Não precisava passar a maquiagem, ela passava a maquiagem leve, fica bonitinha, né? Não precisava. Ela plasmava tudo. Ela então ficava sempre com a roupa que ela gostava, né? Ela se sentia mais à vontade, o cabelo sempre do jeito que ela gostava, tudo pela força do pensamento. No começo, o que acontece? Ela se locomovia andando de um lugar para outro, ia na praça, ia na biblioteca, ia numa escola, ia andando. Os amigos iam andando com ela. No entanto, ela viu que algumas pessoas não ficavam andando e não andavam, mas elas volitavam, que é a expressão que era usada lá.
para não dizer que voava, né? Então saía assim, literalmente voando a 1 metro do solo, ou a 2 metros, 1,5 metro, a altura que a pessoa quisesse. Se ela fosse, por exemplo, para um local mais distante, ela tomava uma altitude um pouco maior e saía dali com a força do pensamento instantâneo e estava em outro lugar. Coisa de microsegundos, né? Então ela pensou também, de repente, de aprender. Aí falaram para ela, mas tem um curso de volitação. Você vai lá, eles vão te ensinar como é que faz, você vai aprender. Você não vai precisar ficar andando se você não quiser, né? Se você quiser, pode, mas você não precisaria. Porque dependendo de onde você for, como é longe, para ir a pé fica difícil. Você vai ter que ir num aeróbus, né? Que é aquele ônibus que sai também flutuando. Mas você vai ficar dependendo de passar, você ficar esperando. Mas se você aprender a volitar, você não precisa de nada disso. Você vai por você mesmo, onde você bem entender. Aí ela fez o curso, aprendeu também a volitar, a se locomover, portanto, com a força do pensamento, e ela fazia isso. Ela ia onde ela queria. Se ela quisesse, por exemplo, ir para uma outra colônia, ela ia. Se ela quisesse, por exemplo, e aí ela aprendeu depois também, a mais do que volitar lá na colônia, ou entre colônias do mesmo plano espiritual, do mundo astral, ela aprendeu como fazer, por exemplo, para transpor dimensões, que é mais do que volitar na própria dimensão, que é uma coisa completamente diferente. Então, nós temos várias dimensões existenciais no nosso mundo, não é? As dimensões astrais, ou seja, as dimensões dentro do astro, são 7. E ela aprendeu como fazer, de sair de uma dimensão para ir para outra. Ela poderia ir para onde ela quisesse? Não totalmente, porque, por exemplo, assim, quem está em uma dimensão um pouco mais sutil consegue ir para uma dimensão mais densa. Isso dá. Pode, por exemplo, andar na própria dimensão, pela força do pensamento, para onde quiser, na própria dimensão, uma colônia para outra. Colônias são cidades, né? Dentro da própria dimensão, sair de um padrão vibracional para outro mais baixo. Então, por exemplo, ela estava na colônia São Sebastião, que é uma cidade espiritual. Então, portanto, nós chamamos de astral superior, né? Então, ela poderia ir facilmente para o astral médio e para o astral inferior, nenhum problema. Como ela poderia também sair da dimensão astral onde ela estava e vir para a nossa dimensão, que nós chamamos de dimensão física. Tranquilo. Mas, por exemplo, para ela transpor a dimensão que ela estava, astral alto, para a 5ª dimensão, que é o acima, aí ela já não consegue. Por quê? Porque como ela estava, eu não sei se ela está lá ainda, né? Por isso que eu falo estava, né? Esse livro já tem um tempinho que foi lançado. Nós não sabemos se ela está encarnada ou ainda se ela está lá, né? A história que eu ouço em algumas obras é que o André Luiz reencarnou, gente. Isso aqui, né? Em obra que eu li aí, que o André Luiz é um menino, né? E ouvi também, né, numa obra que o ministro Clarencio vai reencarnar no Brasil. E o André Luiz está reencarnado no Brasil. E também o que se fala é que o próprio Emmanuel está reencarnado no Brasil. Gente, vocês percebem a pleiade de espíritos de luz que estão programando e que já estão reencarnados e no Brasil? Será que isso é uma coincidência? É um acaso? Ou será que são esses espíritos vanguardistas que vão levar o Brasil ao cumprimento da sua missão de pátria do Evangelho e coração do mundo? Ao meu ver, não há dúvida que é isso, né? Ao meu ver, não tem dúvida que é isso. Bom, então, a Patrícia, ela estando vinculada a um corpo astral, embora astral alto, ela não conseguiria transpor a dimensão astral para a 5ª dimensão, porque a dimensão astral é a 4ª dimensão. O corpo dela, o corpo perispiritual dela é constituído de matéria da dimensão, da 4ª dimensão astral. E com esse corpo, que é mais denso que os corpos da 5ª dimensão astral, não dá para subir. Eu não consegue subir. Então não dá para transpor. Então há limitações na realidade, né? Mas
Através da força do pensamento, ela consegue, desde que o corpo astral dela fique na dimensão astral de quarta dimensão dela. Aí ela consegue ir através da força do pensamento, mas sem o corpo astral de quarta dimensão dela. Que foi o que o André Luiz fez, que vocês devem se lembrar no livro, né, que fala que a mãe do André Luiz tinha ido visitá-lo lá, na colônia Nosso Lar, mas que depois ele foi lá onde a mãe estava. Aí ele fala que viu o corpo dele lá deitado, lá na cama, o corpo astral dele deitado na cama, e ele foi levado, subiu para a dimensão astral junto com a mãe, ficou lá onde a mãe morava, na quinta dimensão astral. Mas o corpo dele ele viu lá. Acontece a mesma coisa conosco. A gente consegue, com o nosso corpo, ir para a dimensão astral? Nós não conseguimos, porque o nosso corpo físico é constituído de matéria dessa dimensão física. Para a gente ir lá, deixa o nosso corpo físico deitadinho na cama e a gente vai para a dimensão astral, que a gente chama de viagem astral, ou projeção da consciência. E tudo isso através do quê? Da força do pensamento, da força do querer. Portanto, o nosso pensamento, como diz o livro, pensamento é vida, o nosso pensamento é vida, o nosso pensamento cria. Como nessa obra do André Luiz que eu falei, que o desejo é manancial de poder. O que é o desejo? O desejo é um pensamento mais consistente, mais forte. Que quando a gente quer uma coisa, a gente tem o pensamento focado. Quando a gente tem o nosso pensamento focalizado em alguma coisa, é o que a gente chama de desejo, não é? A gente quer muito uma coisa, a gente fica com o pensamento naquilo, né? E aí você foca naquilo e você acaba, a não ser que haja algum entrave, né, kármico, você acaba conseguindo, não é? É por isso que, por exemplo, tem uma pessoa que nasceu num ambiente social de comunidade, como tem muito, né? Mas a experiência, suponhamos que a experiência da pessoa na matéria seja de viver numa comunidade dessa classe social, mas não que ela precise ficar ali sempre. Não, a experiência dela é para ela sublimar, para ela superar através do esforço próprio a adversidade. Então, suponhamos que seja isso. Então, ela veio de baixo, vamos supor que numa encarnação passada veio tudo de mão beijada, não precisou fazer nada, não fez nada. Então, nessa ela vem de baixo para ela poder se esforçar e chegar. Então, aí se ela fizer um esforço, ela mesmo querendo, ela sai. Tranquilamente que sai, depende só dela, ninguém vai ir. Não tem impedimento. Agora, se eu venho, impedimento é outra história, que não é a questão aqui. Então, agora, da mesma maneira que o nosso pensamento cria coisas maravilhosas, como, por exemplo, na cura, né, tem um livro, eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, cuja pessoa, né, é desencarnada, agora chama-se Joel Goldsmith. É um americano judeu, é um judeu americano, né? E que ele, gente, realizava curas com o pensamento. A pessoa chegava para ele, meu parente está doente, não sei o que, tal. Ele pensava, ele está curado, não tem mais nada, ele tá bom, só estava curado na hora. Como aquela passagem, por exemplo, do centurião romano que procurou Jesus, dizendo que o parente estava doente, e Jesus pensou e falou, ele está curado já também. Né? Então, você vê que a força do pensamento, ao mesmo tempo que é bênção e que cria coisas maravilhosas, mas também, dependendo, pode criar coisas não tão maravilhosas assim. Agora, é preciso ter foco também. Então, por exemplo, assim, a gente está, suponhamos, numa prece, né? Então a gente está fazendo uma prece, mas uma prece só aquela que a gente conhece decorada e o nosso pensamento está em outra coisa. Então, quando o nosso pensamento está em outra coisa, a gente está falando no automático, na realidade nós não estamos produzindo nada com a nossa prece, porque a nossa prece ela está num pronunciamento automático, mas eu não estou com o pensamento nisso, meu pensamento está em outro lugar. Então aí não é uma coisa que vai criar nada com a prece. Então suponhamos que eu estou fazendo uma prece, para ajudar não sei quem, blá, 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 mas minha mente está no meu investimento, está na minha aplicação financeira, está em alguma coisa que eu deixei em casa lá, que eu não lembro se desliguei, né? Então o pensamento está em outro local. Então daí não cria aquilo que a gente está pretendendo fazer com a prece, no caso que eu estou falando aqui.
Então é por isso que, por exemplo, quando a gente está num trabalho espiritual, na casa espírita, suponhamos num trabalho de desobsessão ou de cura espiritual que seja, tem uma equipe espiritual que trabalha também conjuntamente. Nós encarnados não estamos sozinhos, como nós sabemos, e aliás não estamos sozinhos em nenhum momento e nem em nenhum lugar. Na nossa casa nós não estamos sozinhos, na rua nós não estamos sozinhos, dentro do ônibus nós não estamos sozinhos, e nem na casa espírita. Né? Então nós temos companhia em todo lugar. Como diz no Livro dos Espíritos, nós estamos observados por uma nuvem de testemunhas. Né? Estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas. O que isso quer dizer? Que os espíritos desencarnados estão conosco na nossa dimensão física em toda parte. É claro que, e evidente que, na dimensão espiritual, não precisa nem falar. Mas na nossa dimensão física também está povoadíssimo de espíritos desencarnados. Uns a serviço do bem, outros à toa, outros para prejudicar. Tem de tudo. Então, digamos que a gente esteja na casa espírita para realizar um trabalho, né? Suponhamos que é um trabalho de cura, né? Como nós estamos agora na Casa Espírita Maria de Nazaré, que iniciamos no meio do ano, esse trabalho através da apometria. E aí a gente sai do foco. Por algum motivo a gente desfoca e o nosso pensamento vai para outro local. Já vai comprometer. Já vai comprometer. Ou que não seja um trabalho de cura, mas um trabalho de assistência espiritual, que não deixa de ser de cura também, né? Usando outro método, mas não deixa de ser também. Se o nosso pensamento também não estiver dirigido, por exemplo, no passe que a gente está dando, porque o passe também é o pensamento que direciona o passe. Então, quando a gente, por exemplo, vai dar o passe, o que a gente faz? A captação. Captação de quê? Captação de energia cósmica. Eu não falei que a Patrícia, no livro que ela diz a tia dela, ela aprendeu a nutrir o corpo dela através de energia cósmica. Então, a energia cósmica, além de nutrir o corpo espiritual, nutre também o corpo físico e é uma energia. Então, quando a gente pensa na captação, nós estamos verdadeiramente captando a energia cósmica. A gente está captando pelas nossas mãos. E se nós tivéssemos clarividência, nós iríamos ver essa energia cósmica penetrando em nossa mão e em nosso corpo inteiro. A gente ia ver iluminando. E a nossa mão, quando a gente vai fazer o passe com essa energia cósmica captada, a gente vai ver emanando na pessoa. E esse processo de emanação dessa energia cósmica é uma energia que pode ser convertida em cura se você pensar nisso. E isso aí, para além que nós temos que entender que se nós estamos imbuídos desse mistério e realizando essa tarefa, nós vamos ter espíritos também com o mesmo pensamento, com a mesma intenção conosco. Normalmente espíritos médicos, que vão emanar também seus fluidos espirituais e os nossos fluidos mais densos, porque a gente está com o corpo físico, e nesse conjunto de fluidos vai realizar o procedimento de cura na pessoa. Então, às vezes a pessoa está com bactérias astrais, larvas astrais, não é? Nos órgãos do corpo físico dele, aquilo tudo é limpo. Né? Doenças que já estão quase se manifestando ou já manifestando, elas são também dissipadas. Isso é uma cura. Já no corpo físico. E no corpo espiritual, com certeza, porque no corpo espiritual passa para o corpo físico por ressonância. Então, o nosso pensamento, ele é manancial de luz, manancial de criação. Por quê? Porque nós somos todos centelhas de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou espírito e matéria, é o criador de tudo. E nós que somos saídos de Deus, temos essas potencialidades divinas. O que precisa só é a gente ter essa consciência, né, que somos também centelhas de Deus e, portanto, temos essas potencialidades divinas. E, ao mesmo tempo, não basta saber, mas passar a expressar. Como centelhas divinas que somos, expressar para nos tornarmos obreiros, né? Como no livro que tem, ditado por Emmanuel, obreiros de vida eterna, né? Obreiros do Senhor. Ou seja, passarmos a co-criar com Deus, passarmos a ajudar o Pai na sua
imensa e grandiosa obra da criação. Então nós sairíamos daquela condição de vítimas, né? Ou pseudo-vítimas, de necessitados, de precisar sempre ser ajudados, alguém nos amparar, para aquela criatura que já sai a campo para servir e para ajudar. Nós não vamos precisar mais ter uma pessoa do nosso lado toda hora para pegar na nossa mão para atravessar a rua com a gente. Não vamos precisar mais. Nós vamos passar a servir, né? Podendo até pensarmos em nos tornarmos um mentor também, por que não? Cada um de nós podemos também. Tem curso de mentor lá nas cidades espirituais, viu, gente? Né? E aí, em vez de você ficar aí sendo conduzido, você vai passar a ajudar os outros. E através do quê? Do seu pensamento. A gente quer, o nosso pensamento vai onde a gente quer. Quando a gente está deitado, por exemplo, e fica ali, né? A gente vai com o nosso pensamento onde nós queremos. E a gente, no nosso pensamento, a gente realiza as coisas. E verdadeiramente, se a gente estiver no mundo espiritual, o que a gente pensa, a gente cria. É por isso que, por exemplo, no umbral baixo, as criações ali do ambiente são deletérias, porque são criações das pessoas que estão lá. Pensamento todo destruidor, né? É um pensamento desorganizado. Então, cria só situações em que você não vê beleza. Ao contrário, a pessoa não está se sentindo bem, ela não está feliz, e se ela não está assim, tudo à volta dela vai ser de infelicidade, de tristeza e de feiura. É por isso que, então, no umbral inferior, tudo que tem lá não tem beleza, árvores retorquidas, o escuro. Esse escuro o que é? É do coração escuro, da mente escura, que cria aquele ambiente. Tudo aquilo é criação mental das pessoas que estão ali. E isso é assim lá, e isso é assim aqui também, como eu dou sempre um exemplo. Você tem, por exemplo, duas famílias morando numa comunidade. Moram casas uma do lado da outra. Numa das casas é lixo, é entulho, é sujeira, ninguém limpa nada, aí aquela barata, um local horroroso. Do outro lado, não é? Nas costas da casa, embora no mesmo ambiente, não é? Mas a casa limpa, higienizada, faz um canteirinho de flores, não tem sujeira. Então, o que é isso? É a pessoa que faz o ambiente. Nós é que fazemos a nossa vida, nós é que criamos a nossa saúde, como também criamos a doença em nós, que acaba refletindo em nosso corpo. E isso nós é que criamos. E eu não estou falando de questões kármicas, né? Que tem também isso, mas a gente está falando aqui dentro de uma questão de uma normalidade, tá bom? Então, a gente vai encerrar, já passou até um pouquinho, embora eu atrasei um pouquinho na hora de começar, porque, como eu falei no começo, eu tentei entrar e como teve uma mudança, né, no Facebook, vocês devem ter observado também, que agora chama-se Meta, né? E aí eu não consegui entrar, demorou, aí até que eu tive que desligar o celular, e aí religuei de novo, reiniciei de novo, aí eu consegui entrar. Mas aí, no meu celular, não aparecia ninguém. Eu falei, poxa vida, não está entrando ninguém, não vou começar também, né? Eu fiquei esperando um pouco, eu pedi para minha esposa para olhar se estava no ar ao vivo, ela falou que estava, daí então. Aí foi que o José Faria falou, opa, o que está acontecendo, né? Que eu ficava parado aqui. Então tá bom, Faria, foi isso que aconteceu, tá? Obrigado a todos, pessoal. E até uma próxima, vamos fazer uma prece para a gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, muita paz e muita luz. Muita gratidão, um excelente final de dia, excelente semana. E para quem eu não vir mais, até domingo, né? Caso vocês estejam lá na Casa Espírita, onde possamos nos reencontrar, ou então até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.